Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. O Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espírito Santo. Nós estamos de forma sincronizada, os Evangelhos de forma sincronizada, de forma cronológica. Nós estamos lendo e meditando, e o Espírito do Senhor está ministrando aos nossos corações. Diga obrigado, Senhor. É ano da gratidão. O texto no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 14, vai começar falando sobre Jesus acusado por causa de Beelzebul. Versículo 14 começa dizendo: estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Começa com uma grande libertação. Jesus está expulsando aqui um demônio. Em algumas tradições e traduções, coloca como daimon, e na grande maioria está como um espírito imundo. Há muitos segredos no mundo espiritual. Há muitas coisas que nós não sabemos, mas quando nós buscamos na palavra de Deus, nós vemos na palavra de Deus que aconteceram 2 dilúvios. Em Gênesis 1, fala que a terra estava toda coberta de águas. E dilúvio, quando fala que a terra foi coberta de águas, é um juízo de Deus. Antes de Deus ter recriado a terra e criado o homem, há menos de 6.000 anos, havia já aqui na terra uma criação de Deus. E no livro de Jó fala que Deus criou os anjos. E aqui na terra já havia uma criação antes do homem. E há muitos segredos. E antes de Deus criar o homem, Deus já tinha criado a terra, Deus já tinha criado os anjos, e já havia vida na terra. Tanto é que se nós pesquisarmos, e a ciência vai comprovar, que há muitos animais pré-históricos, há milhares de anos atrás, como, por exemplo, os dinossauros. Então, quando se estuda de forma séria e científica, vai falar que a terra tem milhares e milhares e milhares de anos. Milhares e milhares e milhares de anos. E quando se vê, também há provas de vida de milhares e milhares e milhares de anos. Ou seja, se nós olharmos para a Bíblia de forma séria, com amor e revelação, nós vamos ver que quando Deus diz, no princípio havia trevas, caos, e ele começa a dizer, haja luz, volte a luz. Que Deus volte à terra. Jesus Cristo é a luz do mundo. No primeiro dia, não é haja luz, é volte a luz. E nós sabemos que Jesus Cristo é a luz do mundo. Porque os luminares só serão criados no 4º dia. E ali, Deus está recriando a terra. No primeiro dia, haja, volte luz. No 4º dia, Deus cria os luminares, o sol, a lua e as estrelas. No 6º dia, Deus cria o homem. No 7º dia, descansa. A terra, como diz ali no princípio, estava vazia, sem forma, um caos. Trevas, e ali, na continuação do versículo, Deus vai separando as trevas do dia. Deus cria o dia e a noite, faz separação. Deus separa a porção seca, a porção molhada, e ali diz que a terra toda estava coberta de água. Um dilúvio. E provavelmente esse primeiro dilúvio, que descreve ali no primeiro capítulo de Gênesis, aconteceu por causa do julgamento dos anjos e da primeira criação que tinha sobre a terra. A Bíblia fala sobre isso. A ciência prova isso. Deus julgou Lúcifer e os anjos caídos, e a terra ficou coberta de água. O primeiro dilúvio. Mas Deus diz, haja luz. Deus, a cada dia, vai recriando, dando uma nova forma, separando, cria o homem. E nós sabemos que mais à frente vai ter um segundo dilúvio. E agora não é por causa de Lúcifer e os anjos caídos. Mas agora é por causa de Adão e Eva, por causa do homem. Então, há 2 dilúvios. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós vemos aqui, estava ele expulsando um daimon, um demônio, um espírito imundo, podemos concluir algumas coisas óbvias. Pode ser um anjo caído, que se rebelou junto com Lúcifer, ou pode ser um espírito imundo da primeira criação,
ou da primeira parte da criação, antes de Lúcifer ter se rebelado e a terra ser inundada. E nessa primeira criação havia animais, e nós podemos ver que existiam muitos animais que parecem com o homem hoje, mas não eram seres humanos. Da mesma forma que hoje tem um macaco que parece com o homem, com o ser humano, mas o macaco não é ser humano. E o homem não veio do macaco. Podemos ver muitos animais que pareciam animais da caverna, mas que não eram homens da caverna. Você está entendendo? Está muito confuso? Então nós estamos falando de forma bíblica. Bem, você já viu pessoas possuídas por animais? Já viu? Uma pessoa possuída e ela age como um cachorro. Não estou falando dessa ideologia, ok? Não estou falando de ideologia, eu estou falando de possessão. Pessoas que começam a entrar em transe e aí de repente se transforma num macaco e pula e se transforma numa serpente e sai serpenteando, sai. Já viram pessoas possuídas por um animal? Já viram isso ou não? Já viram em vídeo, em filme, em documentário? Pessoalmente, ninguém nunca viu? Ninguém nunca viu isso? Uma pessoa sair correndo como um leopardo? Nunca ninguém viu isso aqui, gente? Alguém já viu? Dá um sinal como alguém já viu? Já viram? Ótimo, já, né? O mais comum é ver como serpente, né? Mas eu já vi como serpente, a pessoa cair possessa e sair que nem uma serpente assim no meio das cadeiras. Eu já vi como um cachorro. Uma vez estava libertando uma pessoa e ela saiu como um leopardo. Assim, ela correu tão rápido e os movimentos de um leopardo. Como um macaco, como um morcego. Morcego. Pessoas que ficavam penduradas assim no telhado da casa. Ok? Então, não estou falando nada demais. Tem pessoas que já viram isso, já. Né? Então, tranquilo. E estava ele expulsando um demônio. Tradução, daimon, que pode ser um anjo caído, um espírito que vem para fazer o bem ou o mal, segundo outras religiões, ou o melhor, a melhor tradução, um espírito imundo. Ok? Estava ele expulsando um espírito imundo, a qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Ou seja, uma pessoa, ela não conseguia falar, não conseguia se comunicar. Quando a gente vê isso, que a gente fala? Ah, é alguma doença. É alguma doença, alguma limitação física. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas coisas que a gente acha que é doença, que é uma limitação física. Mas não é doença, não é uma limitação física. É um espírito imundo. Pode ser um espírito imundo, pode ser um daimon, pode ser um demônio, um anjo caído. Não importa. Mas tem muitas pessoas tratando cura ao invés de tratar como libertação. Já dei o meu testemunho, não vou dar ele aqui, mas eu falo de um processo que eu fiquei praticamente 2 anos tratando, buscando oração, com a medicina, clamando ao Senhor, buscando cura. Praticamente 2 anos de cama, orando e clamando e fazendo tratamento médico. Só que não era cura. Ah, o pastor vai vir e vai orar por cura, vou lá orar por cura. Nada aconteceu. Todo mundo era curado, menos eu. Mas não, tem alguma coisa errada. Até que chegou uma pessoa e ela pegou e falou assim: espírito imundo, sai agora. E eu senti saindo da minha coluna. E eu senti assim, ó, como que ganchos, assim, ó. Ele pegou na minha coluna e puxou. Quando ele fez assim, eu senti de baixo até em cima, cada vértebra, assim, ó, um negócio tentando segurar na minha coluna. E eu era crente. Eu já era filho de pastor. Deus já tinha me chamado para ser pastor. Ou seja, tem, sei lá o que, irmão. Fantasma, espírito imundo, daimon, anjo caído, não sei. Tem uns que falam, tem outros que não. Tem uns que imitam animais, eu não sei. Mas que isso é real, é real. Ou não? Amém? Muitas vezes nós estamos buscando uma cura e não alcançamos porque é um caso de libertação. Muitas vezes estamos buscando prosperidade e o caso não é buscar prosperidade, é buscar libertação na vida financeira. Mas é um tema delicado para crente, né? É um tema delicado. Falar sobre libertação é um tema delicado. A maioria dos crentes não é, hoje já sabe, não é que eu não acredito, é que eu não quero, eu tenho medo, eu tenho vergonha. E que os outros vão pensar. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Porque assim, eu continuo crente. Filho de pastor. Mas esses dias atrás o Senhor falou assim, ó, eu vou te dar uma libertação. Ele falou, tem um demônio em uma parte do seu corpo. E você está buscando com amor e zelo
cuidar do meu templo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, e você tem buscado me adorar e me servir, e você tem buscado limpar e santificar o templo, e muitas vezes, até com chicote, você tenta limpar o seu corpo e o seu templo. Mas a questão não é cura. Eu não vou te dar uma cura. O Senhor falou nos próximos dias, eu vou te dar uma grande libertação, e um demônio vai sair de uma parte do seu corpo. É que pastor, marido do pastor, desculpa, conheço bem, é hipócrita. Eu já falei de 4 vezes que eu fui liberto, não falei? Eu estou falando da 5ª vez que eu vou ser. Eu não tenho problema de falar de erro, de pecado. Eu não estou aqui para ser perfeito. Eu não sou hipócrita. Eu estou caminhando com o Senhor. Eu sou discípulo do Senhor. Eu não sou super-homem. Mas eu sou uma pessoa ungida. Eu não tenho máscara. Eu não tenho 2 caras. Eu não sou falso. Eu não sou ditador. Eu não sou manipulador. Eu não quero fingir para você. Eu estou aqui para falar a verdade. Lembra do testemunho que eu falei? De um pastor que estava em depressão? E depressão é demônio, irmão. É demônio. Ok? É demônio. Tá bom? Pode dar remédio. Pode tomar remédio. Pode fazer o que for. Enquanto não for liberto, não tem cura. Enquanto os demônios estiverem recebendo sacrifício, e remédio é sacrifício para o demônio. Eu não estou falando contra a ciência, não estou falando contra o médico, não estou falando contra o remédio. Eu estou falando de um nível mais alto. Ok? Não confunda as coisas. Não confunda. Mas toda depressão é demônio. Não se engane. Não se engane. Enquanto você não tiver essa revelação, não há libertação. Eu não estou falando para deixar de ir no médico. Eu não estou falando para abandonar o tratamento ou o remédio. Eu só estou te dando uma revelação. É demônio. Você pode ser crente. Você pode ser ungido. Você pode expulsar demônio. Mas é demônio. Então eu estou dando o meu exemplo aqui. Estou dando o meu exemplo. Eu estou dando meu exemplo. Eu só não vou dar detalhes do que Deus falou, como vai ser, quando vai ser, e qual parte do corpo que está, qual órgão e tudo mais. Mas eu acho que já deu para entender. Tem coisa que já estou até falando demais até para a igreja. Isso não é tema para falar para a igreja. A igreja quer vir aqui, bater palma, adorar o Senhor, cantar e ir embora. Então é um tema delicado de falar, né? Primeiro dilúvio, segundo dilúvio. Falar de Lúcifer, de anjos caídos, de daimons, espíritos que ajudam uns e atrapalham outros. Espíritos perseguidores. Espíritos imundos. Então só de falar aqui, isso aqui já, meu irmão, já é motivo, já estou falando demais. Porque isso é para falar para quem quer libertação. E como Deus está tratando isso na minha vida, e o Senhor está dando isso na palavra que eu estou falando, senão eu não falaria não. Eu não falaria não. Porque aonde há uma ferida tem um demônio. Aonde há algo quebrado tem um demônio. Aonde tem algo faltando tem um demônio. Amém? Amém. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Tem uns que vão falar, ele foi liberto e curado. Não, aqui não fala que ele foi liberto e curado. Aqui fala que ele foi liberto e falou. Ou seja, o espírito imundo não deixava ele falar. E tem coisas que se você não falar, não for liberto para falar. Tem pessoas que não conseguem se arrepender, pedir perdão. Confessar pecado, não consegue. Tem pessoas que não conseguem ensinar o seu erro. Não conseguem ensinar sobre o seu erro, sobre o seu processo. É um espírito imundo. Muitos pastores possuem esse espírito. Muitos pastores não falam mais sobre arrependimento. E muitos pastores não falam mais sobre processo. Não são exemplo. Não são. Enquanto você não aprender a se arrepender, pedir perdão, liberar perdão e ensinar sobre o seu processo e sobre os erros que você cometeu, você ainda não foi liberto. As pessoas querem esconder os erros, os pecados. Libertação é um processo de revelação, de consciência, de realmente se arrepender, pedir perdão, liberar perdão, aprender com o seu erro, não é se martirizar, não é se punir, mas é gerar uma dor interna, mental, que gera uma transformação e ao ponto de você ser um exemplo e ensinar. Isso é arrependimento, isso é libertação. Mas aqui no caso, estava expulsando um demônio, o qual era mudo. O demônio era mudo. E aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Quem é que não vai ficar maravilhado? Quem é que não vai dizer, Deus fez grandes coisas? Quem é que não fica maravilhado quando Deus abre uma porta? Quando
Quem é que não vai ficar maravilhado quando Deus cura uma doença, quando Deus liberta, quando um demônio sai? Quem é que não fica maravilhado? Todo mundo fica maravilhado. E maravilhou-se a multidão. Todo mundo ficou maravilhado. Versículo 15. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, a multidão ficou maravilhada. Mas alguns disseram que ele expulsava demônio por Beelzebul. Irmão, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, demônio não tem nome. Demônio tem função. Tem patente. Ok? Demônio não tem nome. Demônio tem função, tem patente, tem território. E o que vai chamar muita atenção nisso e vai dar muito problema, sabe o que é? É que a tradição judaica da época, e ainda muito presente hoje, para uma pessoa ser liberta, o demônio tinha que falar o nome. Qual é o seu nome? O problema é, quando fala Zé, tudo bem. O problema é se fala Marcos. Pensou se o demônio fala Marcos? Qual é o seu nome? Marcos. Pensou? Pensou se ele fala o seu nome? Enquanto está falando Zé, enquanto está falando Maria, está tudo bem. O problema é se o demônio falar o seu nome. Pensou? Demônio não tem nome. Demônio tem missão. Demônio tem função. Tem missão. Demônio tem patente, título e território. Então, naquela época, muitos judeus, filhos dos fariseus, dos doutores da lei, expulsavam demônios. Não é algo novo. Só que para expulsar o demônio tinha todo um protocolo. Estilo Igreja Católica Apostólica Romana, você tem que ler o texto certo, você tem que mostrar a cruz, tem que jogar água benta e não sei o quê. Então eles tinham mais ou menos isso. Tinha todo um processo, um ritual, um cerimonial, e tinha todos os aparatos. E uma coisa extremamente importante na libertação era que tinha que falar o nome para poder expulsar. Ou seja, esse homem ele nunca seria liberto pela religiosidade. Ele nunca seria liberto de verdade pela religiosidade. E o que Jesus está fazendo? Jesus está quebrando todo o cerimonial ritual, todo o processo de exorcismo. Jesus não precisou falar o nome para expulsar o demônio. Ele simplesmente expulsou o demônio. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul. Beelzebul não é bem nome de um demônio. É uma função. É o senhor dos demônios. É o maioral dos demônios. É o senhor das moscas. É o senhor dono da casa. Porque, irmão, não sei se você viu, né? Tá tudo limpinho, tá? Diga graças às irmãs e os irmãos. Graças às irmãs e os irmãos. Eu sei que você ia falar graças a Deus, mas glória a Deus. E graças às irmãs e os irmãos fiéis, ofertantes e dizimistas, que compram produtos, que sacrificam o seu sábado, que honram o Senhor. Eles não vêm aqui de vez em quando, não. Eles vêm aqui e cuidam com amor, com zelo. Ontem estavam até a hora da noite aqui. Então, glória a Deus. Mas graças aos irmãozinhos, irmãzinhas em Cristo Jesus, que amam a Deus, que têm zelo pela casa, que amam e são fiéis, que fazem sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios vivos, no seu corpo vivo. Não tem nenhuma mosca aí não, né? Alguém viu alguma mosca? Mas, irmão, se a gente sair pelas ruas recolhendo todo o lixo, todo não sei o quê, colocar aqui em cima do púlpito, em pouco tempo vai aparecer o quê? Um monte de mosca, não vai? Porque aonde tem lixo, por isso que é espírito imundo. Aonde tem imundície, tem mosca. E aonde tem mosca, tem o Senhor das moscas. Tem Beelzebul. Então não é um nome. É muito mais do que um nome. É uma função, é um título, é uma patente. É um território. É o Senhor de toda a terra, o Senhor da casa. A terra é uma casa. É o Senhor de toda a terra. Beelzebul. Ok? Então se a gente começar a ir vendo aqui os lixos, se a gente começar a abanar, as moscas saem, não saem? Sai. As moscas vão embora, não vão? Você parou de abanar? As moscas vêm. Irmão, tem uma coisa que eu não sei te explicar, mas tem um vento que de onde vem para onde vai, eu não sei, mas eu sei que ele sopra. Quando você está aqui, está soprando um vento. Está soprando um vento. Esse vento, ele espanta as moscas. Você vem aqui e fica leve. A multidão, porque alguns não. Mas aí você fica leve, adorando a Deus, que gostoso. É um vento que vem, de onde vem, para onde vai, não sei, mas ele sopra e os demônios são expulsos. Mas aí você sai daqui, o vento para.
Aí hoje à tarde já começa a vir uns pensamentos ruins. Segunda-feira já começa a juntar uns lixinhos. Quarta, quinta, tá fedendo. Sexta, desculpa a palavra, mas a vida tá uma merda. E o Senhor das moscas reinando. Fala pra mim se não é assim a maioria da vida dos cristãos. Por isso que eles ficam de igreja em igreja, de culto em culto, de congresso em congresso, de monte em monte, porque eles estão buscando um vento. Que de onde vem, para onde vai, e que sopra, ai que brisa gostosa, que unção maravilhosa. Mas aí depois, irmão, se você não se limpar, os espíritos imundos fazem morada. Então não adianta só abanar. A gente tem que aprender a tirar o lixo. Jogar fora o lixo, o entulho. Os ressentimentos, as mágoas, as frustrações, as indignações, as justiças humanas. Estava expulsando um demônio, qual era o mundo? E aconteceu que saindo do demônio, o mundo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsou os demônios por Deus o príncipe dos demônios. Ou seja, ninguém expulsa um demônio se não falar o nome. E ele, sem falar o nome do demônio, expulsou. Ou seja, ele é um feiticeiro. E todo feiticeiro deve ser apedrejado. Ele fez o que a religiosidade não faz. 16. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Ou seja, então a multidão ficou maravilhada. Alguns disseram, ele expulsa demônios porque ele é a patente maior, o maior dos demônios. Ele é um grande feiticeiro. E outros disseram o seguinte, vamos tirar a prova. E pediram um sinal para ele. Não é qualquer sinal que estavam pedindo. Não é qualquer sinal. Não é dê vista a um cego de nascença e diga que você é o eu sou o Criador. Não é expulsar um demônio. Não, não. Porque essas coisas podem ser fraudadas. São sinais da terra. E eles queriam um sinal dos céus. Por exemplo, faz o sol parar. Faz o tempo, o relógio voltar. Faz cair maná. Eles estão pedindo um sinal decisivo para mostrar quem ele é. 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E uma casa dividida contra a própria casa cairá. Jesus, ele vai dar, na minha opinião, o maior sinal que uma pessoa pode ter. Maior do que parar o sol? Maior. Maior do que fazer o tempo voltar? Um sinal maior do que fazer cair carne e pão? Maior. Ele vai mostrar todo o seu amor, toda a sua revelação para poder governar. Irmão, você quer vencer de verdade? Então presta atenção, você quer vencer de verdade. Você quer vencer de verdade? Quantos querem vencer de verdade? Amém. Para você vencer de verdade, você primeiro precisa parar de querer fazer para ter. Você precisa começar a querer ser. Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser até uma pedra de tropeço. Você pode até ser uma árvore infrutífera. Já viu que as pessoas parecem um vegetal? Você olha e não sabe nem se está vivo, mas está vivo. Parece uma planta. Então tem pessoas que são tão duras que elas são uma pedra de tropeço, ao invés de uma pedra viva de edificação. Tem pessoas que são árvores infrutíferas, mas você pode ser uma árvore frutífera. Você pode ser o que você quiser. Eu não estou falando de você ter uma profissão. Eu estou falando de você ser. Você pode ser uma pedra. Você pode ser uma planta. Você pode até ser um animal. Pela ideologia e por possessão. Mas Deus nos criou para ser a imagem e semelhança dele. Enquanto o seu foco não for ser a imagem e semelhança de Deus, você nunca vai ter sucesso na vida. Você pode se tornar a pessoa mais rica e mesmo assim não ter sucesso. Porque fazer e ter nunca vai preencher o ser humano. O que vai preencher o ser humano é ser. Ser a imagem e semelhança de Deus. A sua imagem ele nos criou. Um pouco menor do que Deus. Elohim, ele nos criou. Não um pouco menor do que os anjos. Um pouco menor do que Deus nos criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E somos um pouco menor do que ele. Mas ele nos coroou. Quando você vence, recebe coroa.
Então, irmão, se você quer vencer de verdade, para de fazer. Para de fazer. Para de querer ter. E comece a ser. Foque em ser a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é fiel e que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Você quer realmente ter sucesso? A nossa função como mulher, como esposa do Senhor, é ser a ajudadora idônea. Submissa. Para de querer fazer e de querer ter. E comece a se submeter. Viva a mesma missão de Jesus. Se você focar em ser a imagem e semelhança e se submeter à missão do Senhor e de fazer discípulos, não tem como você fracassar na sua vida. O problema é que ele está fazendo muitas coisas. Marta, Marta. Você está querendo fazer muita coisa. Você está querendo ter muita coisa. Marta, Marta da Bíblia. Marta, Marta. Ok? Não é nenhum demônio falando seu nome, não. Muita coisa. Você quer realmente buscar a essência do Espírito de Deus? O fruto? Amor. Aprenda a amar o seu próximo e amar a Deus. Porque o amor não falha. Segunda coisa, discernimento, revelação, espírito profético. Porque Deus é amor. Deus é fiel. Deus é santo. Deus não é unção. Deus é fogo consumidor. E Ele é o espírito da profecia. Então foca em amar o próximo, expressar esse amor. Amar o próximo e amar a Deus. Foque no que o apóstolo sempre falou. Precisamos do dom do discernimento, revelação, discernimento, espírito da profecia. Sabe por que Jesus libertou ele? Por revelação. Não é cura, é libertação. Não é um problema físico, é um problema espiritual. Irmão, do Covid para cá, um dos maiores problemas que tem é problema respiratório. O problema respiratório não é um problema normal, é um problema demoníaco. É piton na sua vida, espremendo, apertando, te esmagando, acabando com o seu pulmão, roubando o fôlego da vida. Mas vai no médico, continua indo no médico, é bom. Vai, continua indo no médico. Continua indo no médico. Enquanto você não entender que há um demônio no seu pulmão, você não vai ser liberto. Eu falo porque eu era filho de pastor, crente, filho de pastor. Meditando na palavra, o Senhor falou assim, ó, tem um demônio no seu pulmão. Vai lá e pede oração pro apóstolo. Aí na hora eu pensei, domingo no final do culto eu peço oração. Na hora o Espírito falou, agora, eu deixei tudo. Do jeito que eu estava, peguei o carro, fui até a casa do apóstolo, bati, ele me atendeu. Eu falei, eu tô aqui para você orar por mim. Tem alguma coisa no meu pulmão. O apóstolo orou, na hora veio. Ele falou assim, meu Deus. Até ele ficou impressionado com o que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei lá, a mesa dele tinha um monte de livro de Bíblia, assim, eu cheguei na hora certa. Tá fazendo a pregação, apóstolo? Tô montando aqui, tô estudando aqui, tô fazendo. Cheguei na hora certa. Ele levantou, orou por mim, na hora. Eu sei que você é crente. Eu sei que você é filho de Deus. Mas enquanto você não aprender sobre ser limpo de espíritos imundos, você não vai conseguir falar. Você não vai conseguir ter uma vida abundante, porque Deus veio nos dar uma vida em abundância. O diabo veio roubar, matar e destruir. Essa é a obra do inimigo. A obra de Deus é nos dar vida e vida em abundância. A obra de Satanás é roubar, matar e destruir. Bem simples. Versículo 16, e outros tentando, armando uma cilada, uma armadilha, pediram-lhe um sinal do céu. E Jesus vai dar o maior sinal. Ele vai dar a palavra, ele vai dar revelação. Não existe sinal mais poderoso do que uma revelação. É quando a palavra está ministrando, você diz, entendi. Agora conheci a verdade. E é só permanecer nela. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permaneça na verdade, e verdadeiramente sereis libertos. É assim que acontece a libertação. 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Jesus está dizendo o seguinte, então tá bom, vocês estão dizendo que eu sou feiticeiro. É isso que vocês estão dizendo. Todo feiticeiro tem que ser apedrejado. É isso que vocês estão dizendo. Ok, tá bom. Mas vamos só usar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu cabeça, não é para usar chapéu, boné.
Deus usou a cabeça para pensar. Então vamos pensar o seguinte: se o diabo destrói as próprias obras do diabo, tem lógica isso? Para pensar. O diabo veio destruir e aí de repente ele constrói. O diabo veio roubar, matar e destruir. De repente ele para de roubar, de matar e destruir, ele começa a te abençoar, a te edificar. Irmão, não é lógico. Não há uma teologia que vai concordar com isso. Usa a sua cabeça. O diabo veio roubar, matar e destruir. O diabo não veio libertar. Não veio libertar. Então, se eu sou um feiticeiro, o maior dos demônios, e eu estou desfazendo a obra do inimigo, isso significa que a obra do inimigo vai cair. É o princípio da concordância, da unidade. Aonde há jugo desigual, aonde não há concordância, dois não podem andar juntos e a casa cai. Jesus está falando sobre um dos princípios mais importantes e fundamentais do mundo, do universo. Jesus só está falando o seguinte: o sinal é bem simples. Usa a cabeça. Deixa de ser religioso. Então, se eu sou Beuzebu, um grande feiticeiro, e eu vim para roubar, matar e destruir, como eu falei no capítulo anterior, e agora, ao invés de roubar, matar e destruir, eu estou dando vista ao cego. Eu estou libertando o cativo. Então, algo está errado. Algo está errado. E ele fala: os seus filhos vão se levantar e julgar vocês. Jesus está dizendo, porque os seus discípulos fazem isso. E eles são santos, né? E eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu sou feiticeiro. Quem expulsa demônio aqui é de Deus. Quem expulsa demônio lá fora é de Deus, é bom. Não existe condenação pior para uma balança, para uma injustiça. A maior condenação é para a balança enganosa e para a injustiça. É quando você diz, para mim, misericórdia, para o outro, que Deus pese a mão. Não existe condenação pior. E Jesus deixa bem claro, os discípulos de vocês, que expulsam demônios, de forma religiosa, mas expulsam demônios, eles se levantarão no último dia e vão condenar vocês. Porque eles vão dizer, nós expulsamos demônio em nome do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a religiosidade nos leva a isso. 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. A primeira vez que aparece a palavra dedo de Deus, Lucas usa o dedo de Deus, Mateus fala do Espírito de Deus, mas a primeira vez que aparece a expressão dedo de Deus, foi os feiticeiros. Foram os feiticeiros de Faraó. Quando Moisés começa a fazer os sinais e a liberar as pragas, os feiticeiros de Faraó vão tentar imitar, parar as pragas. Mas os feiticeiros de Faraó dizem, não tem como imitar, não tem como parar. Eles dizem, é o dedo de Deus que está fazendo isso. Jesus está dizendo, eu sou o segundo Moisés, eu vim te libertar. Eu preciso de libertação? Mas eu sou crente, eu sou doutor da lei, eu sou filho do filho do filho do filho do filho do fariseu. Jesus está se apresentando como Moisés. E Moisés disse, no meio de vós, Deus vai levantar um como eu, maior do que eu, ouçam ele. Jesus está dizendo, eu sou o segundo Moisés. Eu sou a profecia de Moisés. Um Moisés maior. Ouçam ele. Ouçam ele. 21. Quando o valente guarda armado a sua casa. Casa fala de terra. Fala de gerações. A casa de Davi, os filhos dos filhos de Davi. E assim por diante. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, para desfazer um reino, só outro reino. Só um reino entra em guerra contra outro reino. E é isso que Jesus está falando. O reino é chegado. O reino é chegado. Porque até hoje espantou as moscas. E era bem o que Israel estava vivendo. Israel voltou da escravidão e de um dos períodos mais tristes e de maior idolatria de Israel, que foi a escravidão na Babilônia. Eles voltaram sujos, imundos e idólatras da escravidão da Babilônia. E o Senhor começou a limpar eles. Começou a limpar. Tirar todo o lixo, todo o pecado, toda a imundície, para que Jesus pudesse vir. Mas eles não receberam Jesus. Casa vazia, o diabo volta. Não adianta só se limpar. Não adianta só buscar uma limpeza moral, uma limpeza social. Não adianta só ser educado, uma ética. Não.
tem que ser espiritual. Porque senão qualquer religião, irmão, qualquer religião, tem religião aí que busca mais limpeza e santidade do que a cristã. Tem religiões que não pode nem matar uma mosca. De tão puros, de tão inocentes, de tão santos que eles são. Não pode nem matar uma mosca. Mas esta limpeza religiosa e moral só faz vir mais demônios. Porque se a casa estiver limpa, mas não estiver cheia de Jesus Cristo e do Espírito de Deus, o diabo volta. Vai juntar mais lixo. 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegada ao reino de Deus. Quando o valente guarda armada a casa, ou seja, o demônio, Satanás, Lúcifer, está dominando o mundo. Em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, Jesus Cristo. Alguém mais valente, uma autoridade maior. E vence-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Isaías 53 vai falar sobre isso. Jesus vem como um valente, desarma, pega todos os despojos e reparte. 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Irmão, não tem campo neutro no mundo espiritual. Ou você está juntando, ou você está espalhando. Ou você está ganhando almas, ou você está mandando almas para o inferno. Não existe esse negócio, não, eu vim aqui para sentar, pastor. Eu estou num tempo de ficar sentado, pastor. Eu não vou fazer nada. Se você não está fazendo nada, você está espalhando. Você é mau testemunho. Você vai pegar a sua casa. Você está mandando almas para o inferno. Quem não ajuda, espalha. Se a gente não fizer nada, a gente está espalhando. Não existe campo neutro. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não junta, espalha. Jesus está usando aqui termos de uma grande colheita. Ele está trazendo termos de unidade, princípios de unidade. Com quem você está unido? Você quer ser a minha imagem e semelhança? Você é um ajudador idôneo? Você é submisso? Você está comigo e fazendo uma grande colheita? Ou você está com um inimigo? Você está contra mim? Você está espalhando. Não tem campo neutro. O regresso do espírito imundo, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, busca repouso, e não achando disso, tornarei para a minha casa de onde saí. Irmão, o diabo sai e ele vai para os lugares desertos, áridos. Mas lá ele vai destruir o quê? Ele vai roubar o quê no deserto? Ele vai destruir, vai matar o quê no deserto? Ele quer voltar para possuir a pessoa de novo. Porque ele quer roubar a vida da pessoa, ele quer matar, ele quer destruir a pessoa, a família. Ele quer destruir a casa, ele quer destruir o mundo. Então ele vai para o deserto, quando você espanta ele, quando você expulsa, espanta, quando você toca, quando Davi toca, os espíritos imundos saem, vão para o deserto, mas depois eles voltam e encontram um Saul limpo, mas vazio, sem Deus, sem palavra, sem princípio. Jesus está falando sobre uma verdadeira reforma. Não só limpar, mas ser cheio de Deus. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não achando disso, tornarei para minha casa de onde saí. Chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habita ali. Ou você é a habitação de Deus, ou é a habitação de espíritos imundos. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Você já conheceu cristãos que vão de mal a pior? Pessoas que foram alcançadas, que foram libertas, mas que de repente começam a ficar pior. Começa a ficar doente. Começa a ficar de cama. Começa a ficar magoadinho, com raiva. Começa a dizer, não aguento mais esse negócio de igreja. Já viram? São os demônios que estão voltando. Com mais 7. Ou seja, 7 fala de uma casa totalmente cheia, dominada e habitada por espíritos imundos. Ou você está se santificando, ou você está se purificando, ou você está imundo. O santo se santifica mais e mais. O imundo, cada dia mais. Sem um coração puro, sem santidade, ninguém verá Deus. Nós estamos em qual processo? De se santificar? Irmão, eu falo, povo é povo, o povo vem, ouve a palavra. É abençoado, quer alívio, quer pão, quer água. Agora, crente que quer servir o Senhor, que quer título, que quer fazer, que quer ter, mas não quer ser, que não ora, que não jejua, que não busca, aí é complicado. Aí é complicado.
Irmão, esse lugar aqui foi consagrado. Sabe esses instrumentos todos aqui, esses microfones? Tanto é que toda vez que eu vou pegar o microfone, eu pego com muito amor, com muito temor e com muito zelo. Não tem uma vez que eu pego esse microfone sem antes lavar as minhas mãos, passar álcool em gel. Primeiro, porque é higiênico. Segundo, porque ajuda a conservar. Quando eu mandei os instrumentos a última vez para fazer manutenção, o cara falou assim, o pessoal não lava a mão, não limpa a mão antes de pegar o instrumento, porque as cordas estão imundas. Se eles lavarem as mãos, passarem álcool em gel, no final, passar o pano e limpar a corda vai durar 3, 4 vezes mais. Esses instrumentos, esse microfone, essas cadeiras, são consagradas ao Senhor. Não adianta ter um microfone consagrado e um pastor porco. Não adianta ter instrumentos consagrados ao Senhor e levitas que não vêm nem na oração, que não oram, que não jejuam, que não são fiéis. Esse demônio imundo, porco, precisa sair do meio da igreja do Senhor. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Isso é dele. Não é meu. É dele. Não é meu. Você vai prestar conta para ele. Não é para mim, nem para o apóstolo. Se santifique, irmão. Se santifique. Para de brincar de sentar nesse banco. Para de brincar de subir nesse púlpito. Esse é um lugar consagrado. Esse lugar não é um lugar para gente imunda, que não quer mudança. É para gente santa. Esse lugar é a congregação dos santos, não é dos imundos. Irmão, é só uma amostrinha de quando ele voltar. Porque quando ele voltar, ele vai voltar com um chicote. Ele vai voltar com uma balança. Ele vai pesar você. Ele vai te pesar. E ai, se achar em falta na balança. Ele é amor, mas ele também é juiz. Chegou a hora de se santificar, irmão. De mandar esse espírito imundo que fica trabalhando na mente. Eu estou vendo ele trabalhar na sua mente. Eu sei. Eu tenho visão espiritual. Eu sei que ele está trabalhando na sua mente. Eu sei. Sabe qual é o problema? É que o diabo veio roubar, matar e destruir. E o problema não é o diabo. Então pergunta, qual é o problema, pastor? Vocês querem saber? Então abra em Gálatas para a gente encerrar. Abra em Gálatas. Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Vamos ver qual é o problema mesmo. Porque Satanás, eu já vi ele cair como um raio. Ele já foi vencido, já foi julgado e condenado. Vamos ver qual é o problema mesmo. Vamos ver qual é o problema. Porque Satanás tem 3 obras: roubar, matar e destruir. Vamos ver qual é realmente o nosso problema. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne, o nosso problema é obras da carne.